gente, eu sou a professora Priscila, do Instagram @Praxis Pedagógica, e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esses bolsinhos de atividade escreve e apaga, e também vou falar um pouquinho sobre como eu utilizo essas atividades no meu dia a dia na sala de aula. Então, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre o que são essas atividades de escreve e apaga. Eu gosto muito de seguir no Instagram e no Pinterest as professoras dos Estados Unidos, de outros lugares, e várias vezes eu vi elas utilizando esses bolsinhos para botar atividade escreve e apaga dentro. Eu achava muito legal, só que quando eu fui procurar para comprar na internet, fica inviável, porque só tem importado, não tem aqui no Brasil. Eu só encontrei uma loja que tinha aqui no Brasil e custava cerca de R$ 25 sem o frete, cada bolsinho. Então eu comecei a procurar algumas alternativas para eu conseguir realizar essas atividades de escreve e apaga com os meus alunos. Uma que eu encontrei logo que eu comecei a procurar foi essas pastinhas de aviso. Porque o valor dela é super cara, não é viável, é cerca de R$ 13 cada uma delas. Então, se tu for fazer mais de uma, acaba ficando inviável o valor, mas ela é bem boa e bem resistente. Também encontrei essas pastas multiusos que são de zip aqui em cima, ziplock. Mas eu queria alguma coisa ainda que fosse mais parecida com as que eu tinha visto na internet. Eu vi professoras fazendo com pastinha de plásticos. Eu achei bem legal a ideia, até pensei em realizar, mas como é uma atividade para ser feita quando os alunos terminaram as atividades dirigidas, se tivesse tudo numa pastinha só, um ia poder utilizar por vez. E eu pensei não ter que ser uma coisa que tem maior quantidade para mais crianças poderem usarem ao mesmo tempo. Então, eu tive a ideia de fazer com a pastinha L. A pastinha L é fechada só em dois lados, que nem a letra L, e esses outros dois ficam abertos. Mas para fazer desse jeito que eu fiz não tem problema, porque a gente vai fechar os ladinhos depois. Então, para que eu sugiro usar essas atividades de escreve e apaga? Eu tinha no ano passado um banco de atividades que ele era de gavetinhas. Só que o que acabou acontecendo? Os alunos terminavam essa tarefa, iam lá, pegavam uma folha, muitas vezes eles realizavam, guardavam de volta na gaveta, sem o nome, e acabava se perdendo muita folha, tinha que ir fora, porque já estava riscada, ninguém sabia quem tinha riscado, e daí eu ficava em dúvida sobre o que fazer com as atividades que já tinham sido feitas, se eu botava numa pastinha ou se colava no caderno. Não estava dando certo, não estava sendo significativo. Muitas vezes os alunos buscavam outras coisas para fazer quando terminavam as atividades e preferiam não pegar aquelas atividades que estavam lá. Então, acho que vai ser uma alternativa legal para o banco de atividades. Espero que vocês gostem. É interessante que as atividades extras do banco de atividades sejam atividades que os alunos possam resolver sozinhos, para que a gente possa, então, voltar a nossa atenção para os alunos que precisam mais, que são os que têm mais dificuldade. Então, é importante que sejam atividades que eles saibam fazer com autonomia ou talvez com a ajuda de um colega, mas não atividades muito desafiadoras que vão precisar da tua intervenção ali constante. Para a gente construir os bolsinhos que a gente vai usar para colocar as atividades de escreve e apaga é super simples e leva só 2 materiais. Primeiro é a pastinha L. Aqui na minha cidade eu comprei um pacote com 10 por R$ 8,90, então ficou cerca de 90 centavos cada uma. Dura o ano inteiro, até mais, então acho que vale super a pena. E também fitinhas coloridas, fitinha durex mesmo colorida. E só isso. As pastas L, quando a gente compra, a gente vê que tem um pequeno cortezinho aqui na parte de cima. E esse cortezinho aqui, a gente vai deixar ele para baixo, para quando as crianças forem escrever na atividade, não acabar manchando a folha. Então, a gente deixa essa parte para baixo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a fitinha durex, vai esticar e vai colocar metade dela em cima da pastinha e deixar metade para fora e cortar o excesso. Como vocês podem ver, ó, metade ficou na pastinha e metade para trás. Então, a gente vai virar e vai
dobrar a outra metade da fita que tinha sobrado. Vai fazer como se fosse um viés na pastinha. Vai fazer isso dos dois lados maiores e embaixo, onde já é fechado. E vamos deixar a parte de cima aberta por enquanto. Pronto. Depois que a gente colocar a fitinha nos 3 lados, esse lado aqui de cima fica abertinho. Dá pra deixar assim se quiser, mas eu gostei de fazer o acabamento certinho, então eu vou cuidar onde tá esse buraquinho que fica pra trás. E aqui em cima, onde é que a gente vai colocar? A gente vai ignorar esse de trás e vai passar a fita de um lado pro outro, só na parte da frente. Ó, coloquei a fita só na parte de cima, daí aqui eu vou recortar um pouquinho de cantinho, porque essa fita vai entrar, então, para não ficar amassadinha. Daí a gente abre aqui e dobra a fita lá pra dentro. E pronto, é só isso, ó. Tá pronto. Para usar o Escreve e Apaga, a gente vai precisar só de 2 coisas. De canetas de quadro branco e de pedacinhos de feltro que as crianças vão usar para limpar. Então, como é que a gente faz? Essa atividade é de completar com a letra vizinha. Um exemplo de atividade que dá para fazer com esse Escreve e Apaga. Daí a criança vai fazer a atividade, mostra para a prof, enfim, quando ela terminar, é só a gente pegar um feltro, apagar o que foi feito e outra criança pode fazer. Se a pastinha ficar muito encardida, o que é difícil, mas se ficar, é só passar um pouquinho de álcool com um paninho que sai tudo. Essas canetas da Faber, enfim, caneta de quadro branco, às vezes eu acho elas um pouco caras. Elas ficam mais ou menos R$8 aqui na minha cidade, cada uma dessas canetas. Então, eu encontrei um produto bem legal, que é da Maped, que são essas canetinhas, são marcadores de quadro branco, e elas vendem nesse conjuntinho. Eu paguei R$39,90 o conjuntinho todo com 12 canetas, então vale bem mais a pena às vezes do que gastar nesses marcadores grandes, fora que é mais preciso para eles escreverem, fica mais fininho, né? Então eu achei legal essa opção. Eu vou disponibilizar para os meus alunos, claro, ensinar eles a usar direitinho, né? Mas eu achei bem legal. Daí você provavelmente vai se perguntar: tá, mas não dá para fazer com canetinha, que é mais barato, é mais simples? Olha, dá, mas não é a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar esse marcador de quadro branco da Maped, ó. É Marker Peps da Maped. Vem com 12 cores. E uma canetinha normal da Faber-Castell. Vou mostrar para vocês a diferença que fica, tá? Assim vai dar para mostrar para vocês bem a diferença entre a canetinha normal e o marcador de quadro branco. Ó. Eu vou fazer a letra T aqui com a canetinha normal. Vocês estão vendo que ela cria essas bolinhas aqui, ó? Ela tem muita água na composição. Ela fica mais fraquinha e mais aguadinha, ó. Já o marcador, ele fica bem marcado, bem forte, ó. Mas ainda assim, ele é fácil de apagar. Então, eu sugiro que seja com um marcador de quadro branco. É um investimento que eu vou fazer esse conjuntinho, mas vai durar bastante, tem várias cores, dá para fazer várias atividades diferentes, então acho que vai ser legal. Então, o resultado fica assim. Para utilizar é só colocar a atividade aqui dentro, com aquele recortezinho virado para trás, e utilizar ela na sala de aula. Mais pra frente eu também quero fazer um vídeo com os outros materiais que eu tenho no meu banco de atividades e como é que eu utilizo eles com as crianças.
Se vocês acham que ia ser legal para vocês esse vídeo, se vocês acham que ia ser significativo, comenta aqui embaixo para mim, que assim que a gente voltar da quarentena, eu vou filmar lá direitinho na minha sala de aula as minhas atividades extra, o meu banco de atividades, e daí eu trago aqui para vocês. Muito obrigada por assistir. Se vocês gostaram, vocês podem compartilhar com alguma amiga prof que ia fazer bom uso também desse tutorial e dessas atividades. E até o próximo vídeo.